Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula número 2. Eu vou, o que eu acho importante na aula número 2 que a gente vai fazer é estabelecer algumas definições, a base de algumas definições importantes, ok? Porque muitas vezes quando a gente fala de uma coisa, às vezes existe um erro em comunicação, ou então uma dificuldade em estabelecer o que é certo e o que não é. Por exemplo, o que é roubo? Não, deixa eu dar um exemplo um pouquinho um exemplo um pouquinho melhor. Deixa eu esquecer de pensar um exemplo um pouquinho melhor. Por exemplo, o capitalismo. O roubo. Não, está possível exemplo o roubo. O roubo, eu falo, uma pessoa pode considerar o roubo, por exemplo, a gente veio o movimento sem terra, né, o MST. Eles consideram é, a invasão de terra, eles falam que não é invasão, é uma apropriação da terra. Para eles não é roubo isso. O que eles estão fazendo, eles não consideram como roubo. Já por outro lado, outras pessoas realmente vão bem forte contra eles. Não, eles são ladrões, são roubos, invasores. Então, o que é o roubo? É importante quando a gente pensar. Eu vou dar uma lista aqui, eu vou começar a comentar uma base. A gente tem que ter muito cuidado em estabelecer uma definição. Por quê? Por causa que se a gente estabelecendo bem certinho que é uma definição, a gente vai conseguir aplicar essa definição. Bem, então, os sem terra, são ladrões ou não? Né? Se a gente não conseguir definir o que é roubo, a gente não vai conseguir resolver isso aí. É importante, eu não posso, parece bem fácil e simples, mas na verdade é bem mais complexo do que pode parecer. Vou dar um exemplo bem bom aqui. Uma vez assisti na televisão um debate político e não lembro que debate exatamente sobre o que era, mas uma pessoa falou assim, e com certeza nós todos já ouvimos essa frase: o importante é ser feliz. Parece muito bonito, né? Mais uma vez, parece muito bonito. Porém, e se o que me traz felicidade é sair aí esfaqueando as pessoas? Ué, você não falou que o importante é ser feliz? Então vou ser feliz, vou sair por aí roubando, ou então esfaqueando criancinha, né? E realmente parece tá, mas não é isso que eu quis dizer. Mas realmente para muitas pessoas o prazer, a felicidade delas é fazer algum mal para outras pessoas, roubar, raptar criancinhas ou qualquer outra coisa. Então nesse curso que a gente está tendo aqui, as nossas definições, os nossos resultados têm que ser extremamente, completamente precisos. Não pode haver espaço para ambiguidade, para problemas desse tipo. O importante é ser feliz? Não. Está incompleto isso aí. É bom ser feliz, mas é importante você ser feliz se a sua felicidade não destrói a felicidade de outras pessoas, nesse caso. É como, como sair por aí matando as pessoas. Né? Então o importante não é ser feliz. Essa colocação está extremamente errada. Outro exemplo, por exemplo, deixa eu pensar aqui em outro. Uma vez escreveram assim no quadro na minha sala, a professora escreveu: estudo é a luz do mundo. Uma metáfora bem bonita, né? Embaixo daí teve um engraçadinho escrever assim: economize luz, não estude. Então você vê, o uso de lógicas incoerentes, né? Incompletas. Nosso, aqui a gente tem que definir 100%, completamente, matematicamente, se quiser dizer, o que é um roubo, o que é um assassinato, tá?
em termos filosóficos. Porque depois, a gente sabendo bem o que é isso, a gente vai saber aplicar isso aí, como eu já falei, aplicar em situações individuais. Isso aqui é um roubo ou não é? A gente tem uma definição bem formulada, não vai ter dúvida, não vai existir sombra nenhuma, espaço nenhum para dúvida. Porque todos esses conceitos que eu vou dizer, existe sempre uma dúvida. O assassinato, por exemplo. O que é o assassinato? Para mim, é bem simples. Para outras pessoas não é. A pena de morte. Para muitos, a pena de morte é um assassinato. Para outros, não. A pena de morte é simplesmente uma consequência merecida de um ato que você cometeu. Outras pessoas já não. É assassinato. Pena de morte é assassinato. E esses são alguns exemplos simples. Mas quando vai em assuntos mais complexos, por exemplo, o capitalismo, o comunismo, é importante a gente ter uma definição bem estruturada, que não vem de uma aula só. Então, essa primeira aula a gente vai mais dar uma base, uma ideia, uma definição básica, né, desses termos que eu estou falando. Por exemplo, a democracia. A democracia realmente existe? Ela é completa ou não? O que acontece, por exemplo, um exemplo da democracia? Ela não existe inteiramente. Por quê? Muitas vezes é impossível a gente fazer uma votação para toda lei ou todo problema que exista no país, porque são milhões de pessoas. Não tem como qualquer coisa que acontece a gente juntar todas essas pessoas para fazer uma votação, né? Então todas as pessoas só votam para eleger em ocasiões que realmente muito importantes, né? Então, como é que funciona? Qual que é a ideia? A gente elege pessoas, um número menor de pessoas que a gente pensa que vão representar o que nós pensamos, né? Porém, o que pode acontecer? Essas pessoas passam a não pensar igual a gente, passam a não nos representar, ou então simplesmente não representar a nós completamente como nós queremos. Então, a democracia daí acaba sendo limitada a esse pequeno número de pessoas. O que pode acontecer? Por exemplo, bem claro, a gente sempre tenta, o Brasil tem eu acho mais de 200 milhões de pessoas, que seja um exemplo. 200 milhões de pessoas, a gente elege 10 pessoas para nos representar. Só que essas 10 pessoas, elas passam uma lei que desagrada a maioria. Os 200 milhões de pessoas não estão satisfeitos com isso aí. Ou seja, a democracia acabou não existindo, porque esses 10 pequenas pessoas acabam se impondo sobre os 200 milhões, mesmo eles tendo sido eleitos democraticamente. Então, isso é um pequeno exemplo, como a definição. A gente às vezes pensa, não, democracia é 100%, é isso aqui. A gente vota, que é democracia. Como eu mostrei agora, não é tão simples assim. Mas a gente vai, como eu falei, já falei, a gente vai estabelecer isso aí conforme vai e eu queria reforçar mais uma vez a grande importância em qualquer coisa que a gente fala aqui, a gente pensar muito cuidado antes de a gente falar e concretizar, ter certeza de uma coisa, tá bom? Mais uma vez, se a gente fala uma coisa, por exemplo, não, imagine a seguinte situação, por exemplo, tem gente que fala, não, se a pessoa cometeu um crime com menos de 18 anos, ela é considerada de menor, então ela não pode ser castigada. Tem gente que fala isso com muita certeza. Até o dia que a maioridade, na maioria dos casos no Brasil, é 18 anos, né? Até o dia que uma pessoa, 2 dias antes de completar o seu aniversário de 18 anos, comete o crime. E daí? Essa pessoa se coloca no lugar. Fácil? Muitas vezes é fácil a gente falar uma coisa porque parece que não se aplica a nós, se aplica a outra pessoa, né? Então essas pessoas, bem clássico isso nas pessoas que se dizem defensores dos
dos direitos humanos, né? Não sei se você lembra aquele caso da... Foi uma menina, ela foi raptada, não sei exatamente o nome, se vocês quiserem, se for, não importa exatamente o nome das pessoas nesse caso. Em todos os casos, na verdade, nesses vídeos. Mas a menina foi raptada e, não me engano, quatro, foram quatro homens e entre eles alguns tinham menos de 18 anos. Eu sei que no final eles acabaram matando, depois de alguns dias maltrataram a menina e tal, e mataram ela. E daí muita gente, imagina como com certeza a família da menina estava muito bravos com esses indivíduos que maltrataram e mataram a menina, né? E teve as pessoas dos direitos humanos falando, não, eles eram jovens, eles sempre não sabiam o que estavam fazendo. E daí, sem querer defender, mas mencionando aqui, o Bolsonaro falou então, o Bolsonaro falou para essa pessoa, você então leva esses caras pro seu carro, põe ele no carro com a tua filha, né? E a pessoa ficou brava, né? Então, mais uma vez, não defendo, não estou aqui defendendo o Bolsonaro, mas é muito fácil a gente falar quando não se aplica a gente. Esses juízes mesmo, muitos juízes, deveria ter, eu até vou dizer que deveria ter uma lei assim, que se o juiz mandou soltar a pessoa, essa pessoa deveria ir para a casa dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado ao formular uma lei ou uma frase, entendeu? Uma frase, uma colocação, né? Então se a gente falar assim, não, qualquer pessoa que cometer qualquer crime que tenha menos de 18 anos não vai ser preso. O que vai acontecer? Primeira coisa, os traficantes, gangues, vão passar a usar, em vez de tentar recrutar pessoas adultas, eles vão tentar recrutar crianças para cometer os crimes, porque elas são imunes à lei. Por outro lado, se a gente falar, não, qualquer crime que for cometido com pessoas que tenham menos de 18 anos vai ser preso, qualquer pessoa que seja vai ser punida. E daí tem um caso de um menininho de 10 anos que, por um acidente, vamos dizer, um menininho de 5 anos, fica nervoso com um coleguinha e ele resolve pegar uma arma do pai dele, que escondeu, e ele dá um tiro e mata um outro menino. Ele tem 5 anos. Ele realmente sabe o que aquela arma ia fazer. Às vezes ele nunca viu o pai dele usar aquela arma. Ele simplesmente sabe que assusta. Ele vai lá, puxa o gatilho e mata. A gente manda uma criança de 5 anos para a cadeia, no meio de assassinos, traficantes adultos. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao formular uma lei. Quando a gente nós aqui vamos analisar várias leis e corrigir elas. Então, quando a gente está formulando uma coisa, a gente tem que pensar em todos, como eu falei na introdução, todos os aspectos e se colocar no lugar. Nós temos que colocar no lugar se acontece isso com a gente, né? Então, a gente também tem que considerar as implicações dessa lei, né? Mas tudo bem. Eu vou dar aqui desculpa, acabei fugindo um pouquinho do assunto. E perdão também pelo primeiro vídeo que acabou sendo, a imagem nunca acabou não sendo tão boa. É a câmera que eu tinha. Eu consegui uma câmera um pouquinho melhor agora, mas no primeiro vídeo era o que eu tinha. Mas eu acho que ainda deu para assistir. Dando para assistir, tá bom, né? Mas então vai lá. Vamos lá. O roubo. O roubo o roubo, a definição de roubo básica que eu vejo aqui é você tomar uma coisa que não é seu, que não é sua e que pertence a outra pessoa ou pertence a alguém, e você pega aquilo ali sabendo a outra pessoa ou a vítima, no caso, sabendo ou não, né? Às vezes é possível você roubar uma pessoa e a pessoa não sabe, né? Você vai lá na carteira da pessoa e tira R$5. Não é muito. Ou tira R$2. Não é muito, ela não vai
perceber, é roubo ainda. Né? O assassinato é você tirar a vida de uma pessoa. Governo. O governo é o que a gente acabou falando anteriormente também. É uma pequena, menor número de pessoas que acabam governando, dirigindo um maior número de pessoas. Né? Então eles acabam. A ideia é que eles organizam, eles dominam o maior número. Né? Não é cada um por si, Deus por todos. Existe aquela organização. A anarquia, isso é uma palavra um pouquinho mais complicada. A anarquia é o contrário de governo. Uma situação em que não existe governo. Não há uma organização que domina a outra. Né? Até, se eu não me engano, teve no Paraná uma cidade que se declarou sem governo, uma anarquia. E eu acho que eles até, o governo geral acabou deixando isso aí acontecer para ver o que aconteceria. Né? Acabou não durando muito tempo, se eu não me engano. Mas a anarquia é isso, não há governo. Né? Não, cada um por si. Para simplesmente colocado, cada um por si. Não há um governo. Né? E vale lembrar que cada sistema nesses dois casos aqui, o governo e a anarquia, cada um tem o que seria assim uma vantagem, uma desvantagem. O governo, uma desvantagem do governo comparado com a anarquia. Bem, quando o menor número de pessoas dominam sobre o maior número de pessoas, eles podem acabar impondo uma coisa que a maioria não quer. Né? Um pequeno exemplo. Agora, a anarquia até daria certo uma sociedade em que todas as pessoas são boas ou de comum acordo. Mas por que acaba não dando certo? Na realidade não dá certo por quê? Eu e um vizinho, a gente tem uma briga. A gente vai se matar? Como é que a gente vai resolver essa briga? E tem que ter uma pessoa de fora, ou seja, a gente não consegue resolver entre nós dois. Como é que vai resolver? Então, geralmente, uma pessoa de fora resolve isso, no sistema que tem um governo. Né? No caso que é a anarquia, não há uma força maior. Né? Se ele resolve, se eu falo, não, você fez errado, ele fala, não, eu fiz certo, tem que ficar nisso, porque a gente se resolve. Não há uma pessoa, uma coisa que vem de fora que resolva isso. Em um sistema ideal, em um mundo ideal que todas as pessoas são boas, a anarquia não teria problema algum, porque a gente vive numa sociedade que todo mundo se ajuda. Infelizmente a anarquia não dá certo, e a gente vai acabar analisando isso mais profundidade depois, por causa disso, porque tem que ter uma certa organização. Um outro pequeno exemplo, imagine se eu resolvo no sistema de anarquia, mais uma vez, não existe uma força maior que se impõe. Imagine que daí tem uma guerra, um outro povo que quer invadir a nossa cidade de anarquia. E eu falo, não é minha responsabilidade, eu vou fabricar... Não, desculpa pessoal, estou tentando pensar em um exemplo aqui. Tudo bem, tem o nosso vilarejo anárquico, e acho que essa palavra existe. Nosso vilarejo aqui, que é um sistema aqui, anarquia, e um outro vilarejo vai resolver invadir a gente. Né? E eu aqui eu falo, não, eu sei fazer bola de canhão, então eu vou fazer bolas de canhão. O outro vizinho ali tem que fazer o canhão, então, né? Mas ele fala, não, eu também quero fazer bola de canhão. E todo mundo resolve fazer bola de canhão. Todo mundo faz bola de canhão, só que não tem canhão. Daí, obviamente, vai perder a guerra. Então, essa é a desvantagem da anarquia. Né? O capitalismo, esse é um pouquinho um sistema um pouquinho mais difícil.
O capitalismo vem da palavra capital, que não é só uma cidade principal, significa dinheiro. Né? É um sistema. Quando a gente fala aqui nesse curso de capitalismo, a gente vai estar falando, tratando de um sistema de governo capitalista. O capitalismo funciona, tem um governo, porém, ele não pode. A grande a grande informação do sistema capitalismo como o nome diz, é o dinheiro. A gente está falando sobre o aspecto econômico. Todos os governos do mundo, né, a princípio não há um país anarquista. A princípio não existe isso. Todos os países do mundo têm um governo. Né? Claro que acaba acontecendo que tem pessoas ou organizações que não aceitam um governo. Então eles acabam comandando a si mesmos, e daí então existe essa porção de anarquia com relação ao governo, que o governo não consegue dominar ou se impor sobre essa parte. Né? Mas, a princípio, todos os governos do mundo têm um princípio básico de lei moral. Né? O princípio é esse, todos os países do mundo têm esse princípio básico, que eu acho que eu devo falar agora. Qual que é a lei fundamental? É tratar o teu próximo como a ti mesmo. Está até na Bíblia, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E todas as outras leis específicas, existem milhões de leis sobre questões de trânsito, com detalhes mínimos, né, sobre isso, sobre aquilo. Pode fumar, não pode fumar, você pode fumar 3 metros ou 5 metros de um prédio, ou 2 metros, ou 1 metro só, em outro lugar daí é 10 metros. Né? Então existem todas as leis com especificações, porém a ideia básica de todas as leis é proporcionar isso aqui, tratar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então não atrasa, o que acaba sendo aqueles 10 mandamentos da Bíblia. Né? Não atrás, não roubarás, não mentirás. Né? Então todos os governos e etc. Todos os governos têm essa ideia básica. Mas daí, claro, o que acontece? Existem divergências grandes em vários países e até em estados. Tem um país que é extremamente contra o uso de drogas. Você acabar acompanhando as notícias nas Filipinas, o presidente que está lá agora, ele está autorizando, incentivando e comandando matar os traficantes e os usuários de droga. Né? Tem países bem sérios, né? Por exemplo, a Singapura, teve até uma brasileira algum tempo atrás que ela foi pega lá com uma quantidade de drogas e ela foi condenada à morte. Não sei se foi ela ou se era um homem, mas então, já em outros países a maconha é legalizada, as drogas são legalizadas, não tem problema nenhum. Então, porém, essa ideia básica de tratar o próximo como a ti mesmo permanece em todos os países. Ou seja, você não pode fazer para alguém o que você não queria que fosse feito para você. E se você não respeita isso aqui, eu acho que você é uma pessoa mal. Né? Tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem as pessoas boas, as pessoas ruins claro, tem as pessoas que dá para dizer que são neutras, que elas não têm uma decisão. Um bebezinho recém-nascido, ele não tem noção ainda do que é bem e o que é mal. Ele não sabe. Né? Mas no caso, daqui a pouco eu vou provar que não existe pessoas neutras. Se você tem a capacidade de fazer uma escolha, só existe a escolha certa e errada. Não tem como você... Não, eu sou neutro. Não tem como... isso aí não existe. Não existe neutralidade. A gente já vai ver isso aí logo. Então, mas porém, voltando ao capitalismo. O capitalismo, o que há uma grande divergência em sistema de governo, de operação do governo em si, com relação ao aspecto econômico. Né? Como é que vai ser a economia do país.
né? Porque igual eu falei, as leis morais, essa ideia básica de não matar, não roubar, é a ideia que julga em todos os países, né? Porque se a gente não quer morrer, a gente não pode matar outra pessoa. É bem simples, certo? Mas o capitalismo é um sistema que o governo ele não tem muita influência. Eu não sei, agora eu queria até ter visto a definição no Google, mas eu estou sem internet aqui, então eu vou dar uma explicação geralzinha assim. Aí você, se quiser, você pega o dicionário no Google, então vê que a definição que eles têm lá é exata. Porém, lembrando mais uma vez que essas definições, esses assuntos aqui são bem mais complexos e vão ter que ser analisados com cuidado, né? Nos vídeos que a gente vai acompanhar aqui. Mas o capitalismo, de modo geral, é um sistema em que o governo não tem ele não pode interferir, não pode interferir no setor econômico privado. Ou seja, eu quero abrir um negócio, eu quero vender livros. Eu tenho esse direito de vender livros e o governo não pode me impedir, certo? Isso é uma ideia do capitalismo. E só que o que pode acontecer? O que pode acontecer é que vira anarquia. No caso, anarquia, uma anarquia econômica. Já teve casos de países que dependeram muito, ou até cidades, por exemplo, que dependeram. Eu lembro de uma cidade perto onde eu morava que eles teve uma época no Brasil que o preço de não lembro exatamente o que era, mas mandioca, mandioca era muito caro. Então todo mundo resolveu plantar mandioca. Vamos plantar mandioca. Umas pessoas que entendiam de agricultura falaram, não pode todo mundo plantar mandioca, porque vai tirar esses tais nutrientes da terra e depois não vai. Se um dia dar uma doença na mandioca, vai todo mundo ficar sem que comer, porque tá todo mundo plantando mandioca, né? Se um plantasse arroz, outro plantasse feijão, se dá uma peste no feijão, não dá uma peste, essa peste do feijão não pega na mandioca. Então existe ainda outras opções. Mas não, todo mundo falou, não, a mandioca está dando dinheiro agora, todos nós vamos plantar mandioca. Deu no que deu. Acabou dando uma peste, agora não produz mandioca lá faz 10 anos, tem que esperar 10 anos para descontaminar, para aquela doença sair da terra. E daí, claro, a hora que acabou, deu um grande problema, porque estava todo mundo dependendo só da mandioca, dá um problema. Um grande exemplo, no modo geral, agora, que está começando a sair os carros elétricos. As grandes companhias de petróleo, que o maior negócio do mundo é o petróleo, né? Tem países na Arábia, por exemplo, que é um deserto, tem lugares lá que é deserto, mas é uma riqueza. Se eu não me engano, Dubai é assim. É uma grande riqueza. Por quê? Por causa do petróleo. Só que o que vai acontecer? As pessoas estão vendo que agora está sendo um carro elétrico. Se eles não se espertarem, eles vão ficar dependendo só do petróleo. Vai chegar uma hora que talvez acabe o petróleo, eles vão ficar sem dinheiro, né? Vão ficar chupando dedo. E daí, claro, se o governo, então, a ideia é a seguinte: o governo não pode interferir nisso aí. No sistema 100% capitalista. O capitalismo é isso. O governo não tem, ele domina sobre o aspecto moral da lei, dessas leis para com o próximo, mas não nas leis econômicas, né? Na prática, na realidade, não existe um governo 100% capitalista. Isso aí mais uma grande uma grande como é que eu posso dizer? Isso mostra uma grande importância no cuidado com a definição. As definições dos governos, se a gente pegar o mapa, quais governos são capitalistas? Já viu Estados Unidos, Canadá, na realidade isso é uma grande mentira. Eles não são capitalistas. Por quê? Um governo capitalista que não interfere, não existe impostos. Porque não, o dinheiro que eu ganho é meu dinheiro, eu não tenho que dar dinheiro para ninguém. Só que como é que um governo vai funcionar sem dinheiro? Da onde vai vir a polícia? Da onde vai vir os juízes? Não vai ter. Não tem como existir. Ou seja, um governo 100% capitalista
não existiria, seria um governo de anarquia. Então isso aí a gente já vê interessante. Uma coisa acabou levando a outra, uma realidade. Uma conclusão que a gente pode tirar agora é que o capitalismo 100% não existe aqui na Terra. Por quê? Porque existem os impostos. E os impostos é meio que uma é uma obrigação, né? Mas tudo bem. Então mas a ideia principal do capitalismo é isso. O governo não interfere na economia. Já no outro lado, o comunismo, como o nome já sugere, comunismo, né? Então vem de comunidade, vem da palavra comunidade. E a ideia é completamente oposta do capitalismo. No comunismo, o governo domina completamente a economia, certo? Então, eles pegam os impostos, eles decidem quem vai trabalhar no quê, quanto cada pessoa vai ganhar, quanto cada setor vai ganhar. Eles têm controle total da economia do país. Quando a gente está falando aqui desses assuntos, eu acho muito importante a gente tirar algumas concepções, algumas ideias da realidade que aconteceu. Então, quando a gente fala da palavra capitalismo, com certeza uma das primeiras coisas que vem na tua mente é os Estados Unidos. E se a gente tiver com essa ideia na cabeça, a gente não vai conseguir estudar a filosofia, a ideia pura, porque a gente vai estar sendo influenciado pela realidade. Muitas vezes a realidade é bem diferente do que a verdade do nome é, né? Então muitos governos se dizem capitalistas, na verdade acabam sendo comunistas, né? Então, e como a gente acabou provando, na realidade, no mundo, existe sempre um meio termo ali. Existem os dois extremos, o capitalismo, o comunismo, e aqui no meio a gente acabou de provar que o capitalismo 100% não existe aqui. Não existe. A não ser que tivesse um governo que não tenha impostos, mas isso não existe aqui na Terra. E no comunismo, se eu falar a palavra comunismo, uma das primeiras coisas que provavelmente vem na tua cabeça é a União Soviética. Então, muita gente acaba falando do comunismo como se fosse uma desgraça, né? Teve até uma época na história do Brasil em que eles diziam que os comunistas eram pessoas que canibais, né? Espalhava essa ideia de que os comunistas eram um setor de pessoas canibais. Então a gente vê que não é isso. Então quando a gente está falando de capitalismo e comunismo, acho importante a gente tirar da cabeça como é que uma pessoa ou um governo aplicou o comunismo, né? Ou aplicou o capitalismo. A gente não está aqui para debater casos específicos. Eu vou mencionar casos específicos, mas o que a gente quer solucionar aqui é a ideia geral. Então tá aqui o capitalismo, o governo não tem controle nenhum sobre a economia. O comunismo é o contrário, o governo tem controle total do setor econômico. Então você tá aí, não, eu odeio, tem gente que fala, não, eu odeio o comunismo, odeio os comunistas, e tem que tirar essa ideia. A gente está aqui para debater isso aqui e analisar abertamente, cabeça aberta, o que é isso aqui. Né? O que é isso aqui. Então a gente acabou de falar, mais uma vez, a gente provou que não existe um governo 100% capitalista. Ou seja, se o governo tem um pouquinho de controle sobre a economia, ele é um pouquinho comunista. Então não existe um governo 100% capitalista, nem um governo 100% comunista. Porque apesar da China agora ser um país comunista, qual que é o maior vendedor do mundo? É a China. Todos os produtos, tudo que é feito hoje em dia vem da China, né? Então se eles não têm, a gente vai acabar falando mais sobre isso, mas eu queria esclarecer isso aí. Essa é uma definição bem boa, controle das coisas da economia. Ambos têm desvantagens e vantagens, que eu vou comentar agora. Um sistema em que o governo tem pouca
influência, vamos dizer, um governo que está mais para o lado capitalista, né? Que não há muito controle, o governo não interfere muito sobre a economia. É muito mais difícil de haver corrupção e corromper, porque se cada um defende o seu dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer que o seu negócio cresça. Se o governo domina a economia, se ele tem influência sobre a economia, o que pode acontecer é o governo se corromper, juntar pessoas corrompidas e ele querer roubar o teu negócio, roubar ao menos parte do teu negócio, né? E é o que muita gente acusa que está acontecendo agora na Petrobras, em que o governo, né, acabou roubando a Petrobras, né? Então, já se um governo não tem controle sobre o capitalismo ou a economia, é muito mais difícil de acontecer isso. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que tende mais a anarquia econômica, né? Existe o caso, por exemplo, de a maioria de nós dependemos de comida do mercado, como aquele exemplo que eu dei. Se as pessoas resolverem não produzir comida a mais, onde a gente vai comer, né? O que pode, a princípio, é a liberdade. Não, eu não quero mais plantar, eu quero viver do petróleo. Todo mundo passa a viver do petróleo, as pessoas que não têm dinheiro vão morrer de fome, né? Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é que o governo daí não pode interferir na economia desses negócios, e mesmo se esses negócios estão fazendo mal para a população, né? Então o que pode estar acontecendo, por exemplo, você está morando na tua casa, do lado da tua casa resolve vir uma empresa e eles soltam fumaça direto para a tua casa, fazem um monte de barulho, eles poluíram a tua água. É liberdade deles, o governo não pode interferir, você também não pode fazer nada, né? E outra coisa que pode acontecer, esses negócios eles podem querer o dinheiro sempre traz muito poder. Eles podem tentar derrubar o governo, ou então dominar outras pessoas e problemas assim, essa é a desvantagem. O comunismo, qual que é a vantagem do comunismo? Se o governo controla todo o aspecto da economia, se o governo for bom, vai ser uma economia muito boa, porque eles têm controle total da economia, né? Vai ser muito mais difícil de alguém cometer um erro econômico, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei dos canhões, vai ser um governo bem estruturado, todo mundo vai ter emprego, os empregos vão ser bem organizados. Muitas vezes o que acontece por exemplo, acaba um emprego. Antigamente emprego de datilografia, as pessoas que datilografavam uma máquina daquelas bem grandonas, né? É um emprego que se acaba, porque hoje com o computador se tornou desnecessário. A automatização do setor automotivo. Antigamente eram pessoas que soldavam os carros. Acabou passando a ser robôs que soldam os carros. Ou seja, aquelas pessoas que soldavam antigamente acabaram perdendo os seus empregos, né? Em um governo comunista, a princípio isso aí não aconteceria. E, por outro lado, os bens são divididos igualmente. Isso é uma das maiores ideias do comunismo. Todo mundo recebe igual. É uma ideia bastante bonita e atraiu muita gente, né? Qual que é uma desvantagem que pode acontecer? Bem, se o governo é mau, ele controla completamente a economia, todo mundo fica pobre, né? Você fala, não, eu quero vender armas. O governo fala, não, você não pode vender arma. Você não pode vender arma. Eu falo, eu quero vender, sei lá, eu quero vender mandioca. Eu falo, não, você não pode vender mandioca. A gente já vende mandioca. Você não pode vender mandioca. Você não pode. Então, ambos, os dois têm problemas, têm desvantagens e vantagens, né? O conceito de justiça. A definição básica que eu vejo para justiça é você receber conforme o que você cometeu, né? Se você cometeu um crime, isso vai ser punido. Não estou falando exatamente da punição agora, mas a ideia
você faz uma coisa errada, você vai ser punido. Faz uma coisa certa, você vai ser recompensado. Né? Isso é o conceito básico de justiça. Outro termo que é bastante falado junto com o comunismo, que eu acabei esquecendo de falar aqui, é o socialismo. O que em muitas maneiras é bem parecido, mas pode ser bem diferente. O partido dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial se chamava Partido Socialista, né? Que sim, na alemão quer dizer isso. Nacional, mais ou menos isso, socialismo. Né? Não me peço para falar em alemão, isso aí não. E os alemães, os alemães nazistas, nesse caso os nazistas, odiavam os comunistas. Então o socialismo não é bem igual ao comunismo. A gente vai falar mais sobre isso depois. Outro termo é discriminação. Disso a gente tem que ter, mais uma vez, lembrando, a gente tem que ter muito cuidado. Porque existe uma grande diferença entre discriminação e seleção. Quem que nos tempos de escola não jogou futebol e era assim, uma pessoa começava escolhendo, né? Obviamente a pessoa vai escolher o jogador que ela pensa que é o melhor jogador. Ela está discriminando os outros jogadores? Né? Isso é discriminação ou isso é seleção? Quem ficava por último sempre era bastante chato ficar por último, né? Tem certeza que ninguém gosta disso. Mas é uma discriminação? Não, claro que é. A gente vai falar, claro que é. Mas e uma prova de matemática? Uma pessoa vai melhor, outra pessoa vai pior, né? Não tem como mudar isso aí. Não, todos são iguais. Aí vem o conceito da justiça. Se todos são iguais, a gente pega a pessoa que tirou 0 na prova e dá 5 para metade. A gente pega a pessoa que tirou 10 na prova e dá 5 na metade, para todo mundo ficar igual. Mas é a justiça. Aquela pessoa, ela estudou bastante, ela tirou um 10. A gente vai reduzir a nota dela para 5. Isso é justiça. A outra pessoa tirou 0. Não estudou nada para a prova. Não quis. Não está nem aí para a prova. A gente vai pegar e dar um 5 para ela, de graça. É justo isso? Daí, se eu analisar a situação abertamente, uma pessoa que estudou bastante, estudou nada, tirou a mesma nota que a pessoa recebeu, a mesma nota que a pessoa que se esforçou bastante para estudar. Isso é justo, né? Então, a gente tem que cuidar bastante com o que é discriminação e o que não é. Né? Ok, agora eu queria falar um pouquinho sobre as formas de governo. Existe no Brasil que a forma de governo é um governo democrático, uma democracia. A democracia é, que a gente já falou, mais uma vez, só mencionando rapidamente, é um governo em que a maioria, né, a maioria da população, todas as pessoas, elegem membros, uma pequena grupo de pessoas para fazer suas decisões, representarem a maioria para tomar suas decisões. Né? Porque, mais uma vez, não existe como 200 milhões de pessoas votarem toda vez para que é necessário tomar uma decisão. O que poderia ser feito? Em vez disso, ter vários governos pequenos. Porém, em vários governos pequenos, acaba sendo fraco. A força está na união da maioria. Né? E acaba essas coisas, tem o aspecto histórico também, que a gente acaba sendo organizando em um país. Né? Mas um governo de vários governos pequenininhos, vários países pequenos, acaba tendo anarquia, o perigo da anarquia entre eles. A gente vê na Europa, por exemplo, são vários países pequenos, acaba tendo muitas guerras entre eles. É aquela velha um aspecto, dá para considerar isso como aplicando um pouquinho das leis naturais dele. Se existe um cachorro que ele é bem maior, bem mais forte que os outros, tem 10 cachorros pequenos, ele acaba e ele não é briguento, ele acaba
mesmo que ele acaba se impondo um pouco sobre os outros, como os outros têm medo dele, ele ainda acaba criando uma organização. Agora, se você tirar aquele cachorro bem grande, tem 10 cachorros, de tamanho igual, você vai lá e solta um pedaço de carne, eles vão se matar, todos eles, não vai sobrar um. Então acaba sendo a força do maior. Um cachorro bem pequenininho, por mais que ele seja, ele acaba respeitando um cachorro bem maior. Ou seja, qual que é o ponto aqui? Um país pequeno acaba sendo mais fraco que um país grande, né? E vários países pequenos acaba difícil, como um não predomina, não domina os outros, acaba tendo muita briga entre eles. Não só briga em briga física, de arma e tal, como brigas econômicas, certo? Então esse é um aspecto, daqui a pouco eu vou acabar esse vídeo aqui, mas eu queria tentar ver se terminava isso aqui. Então a democracia é isso aí. Uma grande população elege um pequeno número de pessoas para representar eles nas decisões. Essa é a ideia. Mais uma vez, está falando uma situação idealizada. A gente não está falando ainda da realidade, está falando da teoria. Né? A monarquia. A monarquia é um sistema em que um monarca, um rei ou uma rainha domina sobre o resto. Ele domina tudo. E o domínio é passado genealogicamente, né? De pai para filho, ou no caso filha, dependendo da lei do país. A gente pode, eu vejo muitas pessoas falando, não, a democracia, os políticos gostam de falar a palavra democracia, né? Eles realmente gostam. Porém, tem países de monarquia que estão melhores que muitos países de democracia. Então, se você está aí, não, democracia é tudo, é melhor que os outros, não é bem assim. Cada forma de governo tem uma desvantagem, tem uma vantagem também. Então, não adianta a gente ficar só defendendo a democracia cegamente e usar isso aí como uma palavra mágica, né? A Inglaterra, por exemplo, é um país de monarquia, que existe uma rainha, a Rainha Elizabeth II, e eles não têm, a população deles não tem cerca elétrica em volta da casa deles, como a gente tem no Brasil. Né? E eles ganham bem mais, de modo geral, ganham mais dinheiro que a gente. Então, como diz aquele velho ditado, né? Que se você vai criticar, faça melhor, então. Né? Então, não é bem assim, não. Um é melhor que o outro. Tem vantagens. A gente, na teoria, porém, na realidade, a gente tem que analisar depois, conforme a realidade, qual que vai ser melhor na nossa situação. Então, na situação do Brasil, será que uma monarquia seria melhor? Uma democracia? Ou outra forma de governo, talvez? Né? A gente vai analisar isso aí. A outra forma de governo é a ditadura. Como o nome pode parecer, é ditar. Você lembra na escola que a professora às vezes lia uma coisa que a gente tinha que escrever. Ela ditava e a gente tinha que copiar no caderno. Né? Ditadura. No governo de ditadura, um indivíduo ou até alguns indivíduos, mais uma vez, existem diferentes misturas. A gente está analisando extremos agora. Mas existem diferentes misturas entre esses governos. Tem governos que usam a monarquia, por exemplo, na Inglaterra, não é 100% monarquia. A rainha, na verdade, nem toma muitas das decisões agora. Na verdade, eu vou até dizer que a influência dela é bem pouca. E o primeiro-ministro, que é eleito democraticamente pelo país. Porém, ele ainda é menor que a rainha. A rainha ainda pode mandar nele. Então, a gente vê aí que é uma mistura da monarquia com a democracia. Então, agora a gente tem que ter isso aí em mente também. Né? Então, a ditadura, alguns indivíduos que eles não são eleitos, eles tomam o poder à força. Pode parecer horrível. Isso aqui, mais uma vez, a gente tem que tirar as ideias realistas que vem à mente. Se a gente fala de ditadura, na hora, para a maioria das pessoas, especialmente alguns repórteres, eles vêm falar dos militares. Os militares, a ditadura durante os anos 60, direto já e tudo isso. A ditadura pode parecer horrível, porém, vamos considerar o céu, por exemplo, o céu da Bíblia. É um sistema
democrático? Não. Cadê a votação? Quem que foi o primeiro presidente do céu? Não. De acordo com a Bíblia, o primeiro presidente era Deus. Deus mandava em tudo. Então não era um sistema de democracia. Ninguém votava para ver quem que ia ser o Deus. Monarquia? Não, porque Deus não tinha filho, não teve sucessores. É Deus e só aquele Deus, né? Era o quê? Sistema de ditadura. Era uma ditadura. Deus mandava e era assim que funcionavam as coisas. Não tinha outra opção. Até na história da Bíblia é isso que Lúcifer, né? O diabo, o capeta, Lúcifer acabou criticando isso aí, porque ele queria, de acordo com a Bíblia, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser o Deus. Ele não aceitava, então. Então a gente vê, o ditadura não é ruim se o ditador for bom, assim como a monarquia. Se tiver um bom rei, não é ruim, né? A ditadura, mais uma vez, não é ruim. No caso do céu, era uma ditadura boa, porque, né, de acordo com a Bíblia, as pessoas no céu, não existia problema nenhum no céu. Não tinha fome, não tinha desemprego, não tinha nem emprego, né? Não precisava nem trabalhar. Não tinha, vivia para sempre. Então a ditadura era boa. Então, mais uma vez, que a gente tem que ter muito cuidado quando falar de ditadura. Mas não, vamos descer a areia da ditadura. A gente tem que ver, claro, a realidade. Mas agora a gente está vendo a teoria, né? Tem que tudo analisar isso aí com muito cuidado. Tem sistema parlamentar, que é um parlamento que decide o futuro do país. Eu não sei bem qual que é a definição que tem no Google, mas é bem parecido com a democracia, porém a estrutura do governo é um pouco diferente. O parlamentarismo é uma democracia, porém no sistema democrático em que a gente fala, tem o presidente, daí tem as pessoas que são menos que o presidente, daí tem o Senado, tem tudo isso aí. O sistema parlamentar é um pouco diferente. Mais uma vez, de repente, a gente vai discutir isso aí depois. Duas distinções aqui entre as leis. Existe a lei moral e a lei civil, que também é a lei criminal. A lei moral é moralidade. Muitas vezes a lei civil é baseada na lei moral, mas tem leis morais que a gente não pode ter criminalmente. Por exemplo, o teu vizinho está passando um momento emocional dificultoso, difícil, morreu o filho dele. A gente não pode fazer uma lei que obrigue você a ir lá no teu vizinho e perguntar como é que ele está. Talvez fosse bom uma lei assim, mas como é que a gente ia fazer com que essa lei funcionasse? Né? Você imagine uma lei, você foi lá e ajudou o teu vizinho. Como é que a gente vai fazer a polícia forçar essa lei? Né? Uma questão importante aqui é que a lei não existe sem punição. Para que uma pessoa vai respeitar a lei se não há punição? Então, para aquelas pessoas que são 100% liberais, eu pergunto para vocês, como que é possível a gente fazer uma lei sem que exista a punição? Né? Tem pais, eu vejo os pais, às vezes, muitos pais, não faça isso, filhinho, não faça isso, filhinho. E o filho vai lá e faz o que quer. Quer dizer, você é um trouxa, né? Desculpe dizer, mas vai acontecer. Para que ele vai te obedecer se não há uma punição? Não obedece por amor. Em muitos casos sim, mas em muitos casos não. E se a pessoa não obedece por amor, o que você faz daí? Deixa fazer? Né? Então, se a pessoa não obedece por amor, tudo bem, se obedecer por amor, ótimo. E se não? Daí o que você faz? Destrói a lei? Então não há lei daí. Né? Então, essa é a questão importante. Quando a gente vai fazer uma lei, a gente tem que pensar também se é possível fazer com que essa lei aconteça. A lei moral é que eu devo ajudar o próximo como a mim mesmo. Então, se esse vizinho está passando um momento difícil, eu devo ir lá ajudar ele. Mesmo que às vezes seja um vizinho chato, mas na lei civil, criminal, não tem como eu obrigar uma pessoa a conversar com a outra. Bom, isso aí não tem como, né? Então essa é a distinção da lei moral e civil. A educação, a definição de educação para mim é um conjunto de
conhecimento e aplicada à inteligência. A educação sem inteligência não é nada, não serve para nada. Você ter um monte de conhecimento e não saber para que serve, não saber aplicar, não serve para nada, né? Isso é inteligente, você vai buscar o conhecimento. Então, a educação, a minha versão da definição aqui é conhecimento e inteligência. Muito mais a inteligência, que é muito mais importante do que o conhecimento, né? Porque muita gente tem inteligência e às vezes não tem acesso àquele conhecimento específico, né? O conhecimento é muito mais fácil de ter do que a inteligência, né? Ok, só mais dois que eu... Depois, mais uma vez, se você quiser achar algumas definições, a gente vai acabar falando nos vídeos futuros, mas que dá uma geral aqui, tá? Isso vai facilitar a gente resolver os assuntos. O homossexualismo. O homossexualismo é quando um homem tem relações, tem uma relação romântica com outro homem, mulher com mulher. Isso é o homossexualismo. Daí tem na turma do LGBT, né? Tem transexual, que é um homem que quer ser mulher, uma mulher que quer ser o sexo oposto. Tem pessoas que acreditam que não há sexo, que a pessoa deva crescer e decidir. Tem essas aí, algumas definições aí. Uma outra definição importante é pedofilia. Não é meio complicado, mas muita gente conhece o que é. Você não necessariamente só ter relações sexuais com uma criança, mas também eu vou dizer, relações românticas, que não há aquele ato, né, com crianças. Logicamente, a gente vai ter que cuidar bem com a definição do que é criança, porque, mais uma vez, isso é mais um exemplo como o assunto é complexo. Uma criança, tem muitas pessoas de 17 anos que são muito mais maduras, muito mais adultas do que muitas pessoas que têm 24 anos. Tem menina aí de 17 anos que já namorou um monte, transou um monte, que tem aí uma outra menina de 25 anos que é uma criança ainda, brinca com boneco, não se importa com essas coisas. Então, só que, se a gente falar, como é que só que daí, essa é a realidade, né? Tem muita menina de 14, mais uma vez, 14 anos que tem muito mais experiência do que uma menina de 20 anos, né? Mas como é que a gente vai definir isso aí? Se a gente libera, veja só como é complicado, como é complexo isso aí, claro. No final que a gente vai ter uma solução 100%, não é a aplicação nem sempre é 100% otimizado. Veja só, qual que é a complicação desse caso, por exemplo, da idade. O que é uma criança? O que não é uma criança? Como é que a gente define uma criança? A gente podia falar, não, uma criança é uma pessoa, uma pessoa criança até quando, entendeu? O que define uma criança? Um exemplo, criança até desculpa pessoal, já estou um pouquinho de sono aqui. Uma criança é criança até ela pensar em namorar, para casar, né? Só que, digamos que seja assim, um conjunto, digamos... Não, desculpa, mais uma vez. Imagine que a definição de criança num julgamento, por exemplo, que é importante. Uma pessoa pedófila, se ela teve relação sexual com uma criança. Ou seja, é importante definir o que é criança ou não. Digamos que, então, a definição de criança seja aberta à análise. Ou seja, vai lá o juiz, vamos pegar uma situação mais específica, mais aplicada. O juiz ele vai ver, vai decidir o que é uma criança ou não. Ele vai olhar, a princípio, vários fatos. Quais são as brincadeiras. Essa pessoa brinca com boneca ainda, essa menina, no caso, brinca com boneca, ela trabalha, tem emprego, ela pensa em casamento, ela tem desejo sexual. Então, ele vai analisar isso aí. Na realidade, isso aí seria bom. Um sistema, lembra, um sistema idealizado.
Porém, se ele fica aberto, se isso aí fica aberto à análise, assim, daí passa a ter a liberdade da subjetividade, de eu pegar a minha opinião. Agora não é mais, é minha opinião, se essa pessoa é uma criança ou não. Então, por essa razão que existe um número. Não, criança é pessoa que tem menos de 18 anos. No Brasil é assim. Em outros países é 16. Outros países 10. Tem, se eu não me engano, na Alemanha é 12. Né? Mas no sistema idealizado, a definição de criança, só um minutinho aí, criança, para mim, quando a pessoa passa a ser adulto, quando ela tem um caráter formado e ela sabe o que é certo e errado. Essas duas coisas, o caráter formado e sabe o conhecimento do que é certo e errado. Um recém-nascido, ele não tem nenhum dos dois. Quando ele passa a crescer mais, ele passa a desenvolver, a entender, a desenvolver uma ideia sobre o que é certo e o que é errado. Porém, muitas vezes ele não está 100% certo. Às vezes ele muda, às vezes ele passa a ver uma coisa que resolve ele mudar aquela ideia. Então o caráter dele não é 100% formado. E o caráter é essa... Tem uma hora na sua vida que você não muda mais as suas posições gerais. Eu não estou falando de posições políticas específicas. Umas ideias gerais. Você resolve decidir se você vai ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Tá? Tem pessoas que não importa o que você mostra para elas, o que você faça, eles não se interessam pelo próximo. Isso é uma pessoa ruim, uma pessoa boa. Chega um momento na vida de cada um, momentos diferentes, não é necessariamente uma idade, é que você passa a definir, você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Eu falei que eu ia provar que não existe uma pessoa neutra. Em uma situação, imagine uma situação ideal, em que existe uma opção certa e uma opção errada. Se você está naquela situação e você já é um adulto, conforme essa definição, não tem como você ser uma pessoa neutra. Por quê? Você ou toma uma decisão certa ou a decisão errada. Se eu simplesmente falar, não, eu não vou fazer nada, você já está permitindo uma ação. Para ilustrar um pouquinho mais fácil. Tem uma situação semi-idealizada, uma pessoa má está com uma faca, está com uma arma na cabeça de uma pessoa boa. Essa pessoa má vai matar essa pessoa boa. Você sabe, isso é uma situação hipotética, uma situação teórica. Não esqueça o que está em volta, quem é família, essa situação, certo? A pessoa boa vai ser assassinada por uma pessoa má. E você está ali. E assim, nenhuma das duas pessoas está vendo você. Você tem uma arma. Não, você não tem uma arma. Você tem a liberdade, você tem a opção de interferir, de parar com essa pessoa. Você tem uma digamos assim, uma arma mágica. Uma arma mágica que pode impedir que esse bandido mate a pessoa. Você não vai matar ele, tá bom? Você vai impedir, você tem qualquer coisa. Você tem a opção de impedir ou não essa situação. Se eu simplesmente fechar o olho e falar, eu vou ser neutro, é impossível você ser neutro, porque isso já é uma decisão. Você está permitindo, você fechar o olho, você está permitindo que esse ato aconteça, que esse bandido mate essa pessoa. Eu posso olhar para trás, eu posso olhar para cima, embaixo, posso fazer assim, eu posso falar, não, eu vou ser neutro, eu vou falar, não, eu vou ser neutro, vou deixar o que acontecer. Você está fazendo uma decisão. Ou seja, qualquer forma, existe uma decisão. Ou seja, neutralidade, a definição de neutro, é uma pessoa que não tem decisão. Né? As únicas pessoas que são neutras, realmente neutras, são nenenzinhos recém-nascidos, ou pessoas que não têm pensamento próprio. Uma pessoa que não tem problema mental, por exemplo. Né? Se você tem a liberdade, a inteligência para tomar uma ação, você não toma, isso já é uma decisão. Ou seja,
É impossível você ser neutro. Então, isso prova que neutralidade não existe. Tá? Se você está vendo uma briga, uma situação assim, você tem a decisão de interferir ou não. É uma decisão. As duas são uma decisão. Uma pode ser certa, outra pode ser errada, mas as duas são decisões. Não tem como você ser neutro. A não ser que a única pessoa que está neutra é uma pessoa que não está na situação, ou um recém-nascido que não pode interferir. Uma criança, ela também não é neutra porque ela vai fazer uma decisão. Ela já tem a liberdade de fazer decisão. Talvez ela não tenha o caráter formado e ela não saiba exatamente que essa decisão vai ser as consequências dessa decisão, ou se ela no futuro pode ser que ela mude de ideia sobre essa decisão. Mas ainda existe uma decisão. A neutralidade é não ter decisão. Isso é a definição de neutralidade na filosofia. Não ter decisão. Você não tem capacidade de interferir. Né? Mais uma vez, não adianta. Se você fala, não, eu não quero saber da política. Se você pensa dessa forma, você já está ajudando os políticos. Porque você está simplesmente se omitindo. Você está falando, não, eu não vou fazer nada de bom. Não fazer o bem é fazer o mal. Então, isso é uma coisa que eu queria repetir. Não fazer o bem já é fazer o mal, de acordo com essa definição. Veja como é grandioso isso aí. Você vê uma pessoa na rua passando fome, você fala, não, eu não vou fazer nada, eu sou neutro. Você já está deixando as pessoas morrer de fome. Você está fazendo a decisão. O oposto seria você fazer lá e ajudar. Né? Isso seria o oposto. Ou seja, você tem a liberdade de fazer isso aí. E no caso que você tomasse uma droga, por exemplo, que daí você, quando uma pessoa está sob efeito de álcool ou drogas, ela não tem capacidade de fazer decisão mais. Porém, você tomou a decisão de fazer isso aí. Ou seja, você tem uma decisão. Sempre que existe a decisão, não há neutralidade. Né? E eu gostaria de terminar essa aula com isso. Mais uma vez, muito obrigado. E espero que você continue assistindo. E espero que isso ajude você e o nosso país. Muito obrigado mais uma vez.